Esses dias eu vi uma mulher dando uma entrevista na televisão e ela disse assim: eu posso falar de casamento, porque eu casei. Eu não vou falar o nome dela porque todo mundo conhece. Eu posso falar de casamento porque eu já casei 18 vezes. Olha que legal. Quer seguir os conselhos dela, gente? Hã? Peraí. Tentou 18 vezes e não deu certo com ninguém. Deve ser ruim pra caramba, hein? Honestamente. Deve ser difícil essa criatura. Enfim, peraí, não fala o nome dela não, senhor. Complicado. Eu quero seguir o exemplo de quem funcionou, de quem venceu. E nós podemos aprender isso com um homem chamado Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus. Você sabe o que é isso, gente? Isso é muito forte. Foi considerado pai na fé. Nós podemos nos espelhar, sim, em Abraão, porque ele foi homem, teve lutas como você teve, eu vou falar agora. Foi pressionado como você às vezes é pressionado pelos problemas. Teve as suas frustrações, como há quem esteja talvez hoje aqui, talvez você está aqui hoje na fé, mas você está frustrado com alguma coisa que ainda não aconteceu. Abraão viveu frustrado, mas o final da história dele foi com um troféu, foi com a grande vitória. Então se a gente seguir o mesmo, a gente vai receber o mesmo troféu, nós vamos vencer, você vai vencer como Abraão venceu. Pega o espírito, põe aí o primeiro texto, por favor. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Você vê, nem era Abraão ainda, nem tinha mudado o nome dele. Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha só, Abraão estava vindo de uma guerra. Abraão tinha acabado de vencer uma guerra, o seu sobrinho havia sido sequestrado. Ele levantou os 318 nascidos da própria casa para resgatar o seu sobrinho Ló. E ele sabia que ele poderia ter retaliações dos reinados, dos inimigos que ele venceu. Você vê, ele não precisava estar com medo, porque o mesmo Deus que deu a ele vitória sobre vários reis e sobre um povo, era o mesmo Deus que iria guardar ele. Você vê que isso é muito importante, a gente tem que tirar isso como lição. Às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja com medo de certos problemas que ela já venceu outros semelhantes no passado. Gente que às vezes já deu testemunho, já teve experiências com vitórias, Deus foi com ela, Deus deu vitória para ela no passado, e hoje ela está enfrentando um desafio às vezes menor do que aquele que Deus deu vitória para ela, e ela está com medo pensando: meu Deus, e agora, o que vai ser de mim? Por isso que Deus disse para ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Honestamente, precisa de mais alguém, pessoal, se Deus é o escudo, pessoal? Quem passa por esse escudo, gente? Ninguém. Abraão, a essa altura, estava rejeitando a ajuda de homens, porque naquela época, quando se vencia uma batalha, por direito se levava os despojos daquela batalha. Ele podia ficar, foram total 9 reis, se eu não me engano, 9 reinados, ou seja, sobrou muita coisa, e o rei de Sodoma falou para Abraão: Abraão, me dá as pessoas e fica com os bens. Eu digo para vocês, Abraão quis, pessoal. Ele quis, sabe o que ele não quis? Ele deixou bem claro: eu jurei que eu não quero nada de homens, porque amanhã os homens vão dizer: nós enriquecemos a Abraão. Por isso que a gente deixa bem claro para você que tem uma aliança com Deus, que você não pode ficar na mão de ninguém. Você não pode ficar aí se rastejando para pessoas, se humilhando para as pessoas, uma vez que você tem o Senhor dos Exércitos à sua disposição. Porque se você ficar se humilhando para pessoas, talvez as pessoas vão te ajudar com migalhas, não aquilo que resolve o seu problema. E amanhã, qualquer situação surgindo, a pessoa joga isso aonde, gente? Não ouvi, pessoal. Joga na sua cara. Deus nunca vai jogar nada na sua cara. Deus vai te dar, Ele não vai jogar na sua cara, não. Ele vai te dar com muita alegria. As pessoas fazem, às vezes, com segundas intenções. As pessoas têm prazer em ajudar e depois falar assim: ó, fulano, você está aí onde você está porque eu te ajudei. É ou não é assim, pessoal? A vontade que dá de falar assim: então toma de volta. É ou não é, gente? Mas às vezes não dá para fazer isso. Então vamos seguir o exemplo de Abraão. Abraão sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Ele sabia do relacionamento que ele tinha com Deus. Por isso que ele não aceitou. Ele entendeu: se Deus é o meu escudo, eu vou arrebentar. Olha só, prossiga. Então disse a Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos,
e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Você sabe o que isso significa, gente? Abraão, mesmo tendo muitas vitórias, continuava frustrado. Você vê que umas coisas, pessoal, algumas coisas não compensam outras. Abraão aqui era um fracassado ou um vencedor? Não ouvi, gente, vocês estão em dúvida. Vencedor, venceu reis, resgatou o sobrinho que havia sido sequestrado, era um vencedor. Mas todas as vitórias dele não compensavam a frustração dele não ter um filho. Por isso que ele falou para Deus: o que o Senhor vai me dar? Eu continuo sem filho, se eu morrer, tudo que eu tenho vai ficar para o Eliezer. Quem era o Eliezer? Era um criado. Eu queria deixar para o meu filho, e eu não tenho filho, eu vou deixar para ele. Ele era frustrado. Eu pergunto para você, qual a sua frustração? Pense comigo. A frustração de Abraão, pessoal, não era pequena não, gente. Pensa comigo, ele queria quantos, pessoal? Quantos? Um. Os 318, que tanto você ouve a gente falar aqui, que foi o nome da nossa campanha por muitos anos, foram 318 homens nascidos na própria, não ouvi, casa. Pessoal, Abraão viu 318 homens nascendo na casa dele, mas nenhum era dele. É mais ou menos assim, como se você quisesse muito uma coisa, muito mesmo, e eu colocasse aqui uma fila de 318 testemunhos que falasse que conseguiu o que você quer, e você não conseguiu. Ia doer pra caramba. Dói ou não dói, gente? É ou não é frustrante, gente? Você ficar ali, puxa vida, 318 pessoas falando que alcançaram o que eu quero, elas alcançaram ou não alcançaram. É frustrante, era o caso de Abraão. Eu me lembro que eu passei num lugar onde, quando eu fazia a reunião do amor, eu fazia muitos casamentos. Em um ano, teve uma época que eu fiz 1000 casamentos. Já fiz casamento demais, pessoal. Vou fazer o seu casamento, hein, gente? Quem quer casar, pessoal, aqui? Olha, eu fiz 4 casamentos de 250 casais. E aí, eu percebia que tinha uma senhora que ela não faltava à reunião, nunca. Só faltava em quais dias? No dia dos casamentos. Ela não vinha, empresária, bem-sucedida, tinha um negócio lá que eu não lembro o que era, ganhava muito dinheiro, tinha prosperidade. Aí eu chamei ela, no último casamento, eu falei: dona fulana, eu não vi a senhora ontem, na celebração dos casamentos, por que a senhora não veio? Ela falou assim: pastor, eu vou falar a verdade, eu não consigo vir no dia que acontecem os casamentos. Porque ela falou: é muito doloroso para mim, eu não dou certo com ninguém no amor, eu não consigo ser feliz, eu tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro, tenho tudo que eu quero, mas no amor eu sou fracassada. Para mim assistir 250 pessoas felizes, sorrindo, casando, para mim é uma tortura. Olha só o tamanho da frustração dessa mulher. Aí eu pergunto, o não vir na reunião resolveu o problema dela, gente? Porque se há uma frustração, você tem que resolver da forma certa. Talvez você está aqui, está frustrado, porque até agora você está devendo para os agiotas, até agora você continua no aluguel, até agora você está aqui e você continua morando de favor, até hoje a sua empresa é um fantasma, como o rapaz deu testemunho aqui, o casal deu testemunho à tarde, que o casal por 4 anos eram corretores e nunca venderam nada, então eram corretores só de nomes, viviam frustrados. O casal falou aqui: eu não sei qual é a sua frustração, mas se você for a Deus, Deus vai acabar com essa frustração. Amém? Abraão, você não vai ver Abraão aqui. Abraão, ele foi ousado em apresentar para Deus qual era a frustração dele, mas ele não se voltou contra Deus. Porque tem muita gente que, por estar frustrado, consegue cair na conversa do diabo e se torna inimigo de Deus. Começa a reclamar com Deus. Deus sempre é o culpado dos problemas dela. Ah, por que Deus permitiu isso? Por que Deus não faz nada? Esse Deus não existe, esse Deus não funciona. E há quem, pelas muitas frustrações, abandona a fé. Você conhece pessoas assim, porque eu conheço. Quem conhece, gente? Adianta. Essas pessoas que se afastaram de Deus porque a frustração não foi vencida, será que pelo fato de terem se afastado de Deus, resolveram a frustração? Duvido. Porque tem coisas, como no caso de Abraão, só Deus podia fazer, porque ele já era velho e a mulher era estéril. Se não fosse por meio sobrenatural, ele iria morrer sem filhos. Talvez o seu caso, só Deus. Então não se volte contra ele não, ele está torcendo por você, ele quer te abençoar, ele vai te abençoar. E o segredo para finalizar foi aqui. E isso aqui é uma revelação, e eu queria, por favor, que você tivesse ouvidos para ouvir.
Essa terceira parte aqui, tem muita gente aqui nessa reunião de segunda-feira que não consegue entender. E eu não sei por quê. Põe aí o texto, por favor. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo... Quem disse? Não ouvi, pessoal. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para onde, gente? Para fora. Ele estava dentro da tenda. Visão pequena, visão fechada. Deus levou ele para fora da tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Amém, pessoal? Era Deus dizendo para Abraão: Abraão, se eu prometi, eu vou cumprir. Ali era Gênesis 15. Sabe quando que Deus prometeu o filho para ele, grande nação? Em Gênesis 12. Olha o tempo que já havia passado. E ainda não tinha se cumprido. Talvez você está aqui e você não está vendo se cumprir o que já foi profetizado. Deus falou em outras palavras: vai se cumprir, não vai ser ele não. Eu vou fazer uma grande nação. E levou ele para fora para mostrar que ele queria fazer muito além do que Abraão queria. Abraão queria um filho, ele mostrou as estrelas. Você já tentou contar as estrelas, pessoal? Já tentou, gente? Você consegue contar? Era Deus dizendo para Abraão: eu vou te dar uma nação, eu vou te dar muitos filhos. Tem muitos aqui que talvez você não sabe, mas se puxar a sua árvore genealógica, você é descendente de Abraão. Amém, gente? Me parece que 70% das pessoas do mundo, ou 60 e poucos, são descendentes de Abraão, fruto dessa promessa cumprida. Amém, gente? Isso é muito forte. Agora eu queria que você ficasse de pé e olhasse para mim, por favor. Sabe por que Deus tirou ele e levou ele para fora? Porque Deus queria tirar ele do mundinho, da visão pequena. Deus quer tirar você desse mundinho de visão pequena, às vezes achando, colocando foco, achando que Deus só quer fazer na sua vida coisas materiais. Por isso que eu disse há pouco que esse assunto não entra em muitos, porque há quem não conseguiu entender ainda, aqui na corrente da prosperidade com Deus, a importância de você ser batizado com o Espírito Santo. Pensa comigo, para que você vai querer colocar o seu foco só em uma bênção material? E a gente está cansado de dizer que bênção vem e bênçãos vão. Pessoal, se a pessoa não recebe o Espírito Santo, escute o que eu estou falando. Se a bênção não vem, ela se cansa e sai da igreja. E se a bênção vem, ela fica tão feliz com a bênção que sai da igreja. É sempre assim. Sem o Espírito Santo, a pessoa não permanece com Deus até o fim. Sem o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, ainda que com a boca ela diga: não, eu sei de onde eu vim, eu nunca vou me afastar. Quantos estão lá fora assim? Porque não receberam o Espírito Santo. Receberam bênçãos. Eu conheço gente que foi curada de câncer, que está afastado. Eu conheço gente que chegou aqui morando na rua e hoje é empresário, largou a fé. Porque veio, recebeu as bênçãos, a visão era pequena e ela não recebeu a presença de Deus. É como a gente falou aqui ontem. O Espírito Santo dentro de uma pessoa é como um GPS. Lembre-se aí a primeira vez que você usou um GPS. Lembra aí a felicidade que você teve de chegar no lugar que você nunca colocou os pés e você colocou ali, o negócio te levou na porta lá da casa. Lembra aí? Os mais antigos vão lembrar quando não existia GPS, a guerra que era para a gente achar o endereço. Vocês lembram disso? Aquela lista amarela, gigantesca. Você tinha que carregar aquilo. E quando você ia para um lugar, você perguntava para a pessoa: onde é fulano? Onde é a casa? A pessoa: olha, vai para cá, dobra aqui, segue direto, dá uma volta. Você fala: já não sei onde é mais. E você se perdia. Com GPS, você pode nunca ter colocado os pés naquele lugar. Ele vai te levar lá, porque é um guia. O Espírito Santo é aquele que vai te guiar a todo momento, quando você precisar tomar decisões. Porque nem sempre você vai ter alguém para te dar um conselho, nem sempre você vai ter alguém para falar: ó, vai por aqui, vai por ali. Você vai precisar do Espírito Santo, e se ele não estiver contigo, você vai fazer escolhas erradas. Quem está entendendo, gente? Então, agora nessa oração aqui, diferente da que a gente faz toda segunda-feira, acaba a mensagem, a gente faz uma oração para Deus abrir os céus, para Deus derramar bênçãos. Vamos fazer diferente hoje. Você vai falar para Deus: eu quero o teu Espírito dentro de mim. Eu quero guia dentro de mim. Há quem queira se enganar, né? Você sabe disso.
Isso é triste. A pessoa no grito, ela quer dizer, não, eu tenho o Espírito Santo porque eu creio em Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa muito boa. Mas quando vai ver o GPS dela, só guia ela para furada. Honestamente, as decisões dela só faz ela se arrebentar em todas as áreas. O Waze deve estar quebrado, deve estar com problema, porque o verdadeiro Espírito Santo é um guia perfeito. Honestamente, eu não aceito, gente. O ano está no meio, daqui a pouco o ano está no fim. E eu não aceito que a igreja continue cheia de pessoas que ainda não tiveram uma experiência real com Deus. Não aceito, não aceito. Então nós vamos colocar força, porque eu sei que se você tiver o Espírito Santo, está prometido, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não vai faltar nada. Você vai ter muito mais do que dinheiro. Porque querer só uma bênção, pessoal, é como se você quisesse chegar num lugar e eu te colocasse dentro do carro e levasse você lá. Pronto, você ia ficar feliz. Mas daqui a pouco você ia precisar ir em outros lugares. Aí você toda hora tem que pedir para alguém te levar. Ter o Espírito Santo é dar o aplicativo para você. Ter o Espírito Santo é dar o GPS para você. Aonde você estiver, você quer ir em tal lugar, o GPS vai te guiar. Amém, gente? Vai precisar tomar decisões no amor, na vida econômica, na saúde, na família. Quem vai te guiar, gente? O Espírito Santo. Jesus prometeu, pessoal. Ele foi e disse, eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Ele vai ser o Espírito da verdade. Ele vai guiar você a todas as coisas. E o que eu estou lhe falando é a maior riqueza que alguém pode receber.